Prezados professores, este vídeo foi produzido com a intenção de possibilitar momentos para o estudo dos materiais do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, destinado aos professores do ensino fundamental na área de língua portuguesa. Daremos continuidade aos estudos de gênero textual oral. É preciso ter claro que o trabalho com gêneros orais vai além de uma conversa ou conversação entre os alunos. Os gêneros orais estão inseridos em esferas sociais. Precisamos ultrapassar as formas de produção orais informais ou cotidianas, avançando para as formas de produção formais e institucionalizadas. Nesse vídeo, trataremos sucintamente do gênero oral, o que é e como trabalhá-lo em sala de aula. Mecanismos que ativam a produção. Saber linguístico é o conhecimento de expressões utilizadas em determinado gênero, significado das palavras. Saber enciclopédico é o conhecimento de mundo, conhecimento de outros textos que ajudarão no entendimento do texto lido ou estudado. Saber interacional são os gestos, postura, tom de voz utilizado durante o discurso. Vamos à análise do gráfico. Neste gráfico, elaborado por Marcuski, podemos perceber que alguns gêneros são produzidos oralmente, mas têm a sua recepção na escrita. É o caso, por exemplo, da entrevista, que é concebida oralmente, mas pode ser recebida na escrita através de um jornal, de uma revista. Outros são produzidos na escrita com recepção no oral. Por exemplo, a declamação de um poema. O poema nasce aqui, na escrita, e em uma declamação, num sarau, por exemplo, ele é recebido oralmente. Assim como um gênero pode ser produzido oralmente e ser recebido no meio sonoro, como exemplo, uma conversa, e outro produzido na concepção escrita e recebido no meio gráfico, como um exemplo, o bilhete. A esfera social ou institucional, a esfera religiosa, jornalística, familiar, por exemplo, organiza formas de comunicação e estratégias de compreensão, produzindo os modelos comunicativos, que são transmitidos de geração em geração com propósitos e efeitos claros, determinando a produção textual. Aqui temos os gêneros orais do currículo, dividido nos anos de escolaridade, onde podemos observar o avanço dos gêneros de um ano a outro. Por exemplo, há diálogo contextualizado no primeiro ano e no segundo. No primeiro, inicia-se o estudo do gênero, para no segundo, aprofundá-lo com os estudantes. Esses são os gêneros orais contemplados no segundo ano de escolaridade. O diálogo contextualizado pode ser produzido no coletivo e deve estar situado em um contexto. Diálogo argumentativo também pode ser produzido no coletivo e deve ser embasado em argumentos relacionados a estudo realizado a priori. O relato oral de experimento pode ser produzido no coletivo ou individual. O aluno deve relatar um experimento realizado anteriormente. Essa é a referência bibliográfica com que trabalhamos, o texto, Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão, de Luiz Antônio Marcuski.
Vamos então à sequência didática de trabalho com gênero textual oral no segundo ano de escolaridade, que é, no caso, diálogo argumentativo. Características do gênero diálogo argumentativo. O diálogo argumentativo tem como característica o tecer argumentos para defender seu ponto de vista. É importante a escolha prévia de um tema. As pessoas envolvidas elaboram argumentos para defender ou não uma ideia ou tese. O diálogo tem fim quando o grupo chega a um acordo ou quando uma das partes consegue impor através dos argumentos sua ideia, tese. A produção oral deve conter as seguintes características. Nota de apoio. O aluno, após estudo de vários textos para embasar seus argumentos, pode elaborar notas para o diálogo para lembrar-se daquilo que precisa ser dito para a colocação de sua ideia a respeito do assunto. A marcação linguística. O ritmo que dará à sua fala, a entonação para fazer valer sua ideia. E estratégias do orador. Esse item está relacionado à postura que o estudante terá diante de seus pares, as palavras que usará para influenciá-los a comprar a sua ideia. Aqui temos uma sugestão de como utilizar o gênero diálogo argumentativo no planejamento de aula, relacionando-o ao conteúdo de história, que será utilizado em interdisciplinaridade com o conteúdo de gênero oral de língua portuguesa. O livro Garoto seria uma ponte para iniciar de maneira lúdica o assunto que será o tema do diálogo. O professor deve levar ao aluno bons exemplos de um diálogo argumentativo para que o estudante possa embasar-se para elaborar seus argumentos e participar do diálogo conhecendo o gênero proposto. E as sugestões de como trabalhar esse gênero, identificar diferenças ou semelhanças entre os brinquedos e brincadeiras de antigamente e de agora, eletrônicos, e quais deles continuam atuais. Importante, o diálogo argumentativo deve estar de acordo com o tema. O aluno deve respeitar os turnos de fala. Se for necessário, utilizar artifícios para que saiba a hora de falar e calar, como cartões, por exemplo. O professor pode entregar um cartão, que pode ser da cor verde, para que os alunos saibam que o estudante a quem for entregue o objeto estará com o turno de fala, e os demais devem escutar com atenção ao argumento para depois refutá-lo ou não, utilizando um outro argumento. O estudante deve utilizar-se de argumentos necessários para a colocação de suas ideias, com vocabulário coerente ao tema e ao gênero em questão. Segundo Dawes e Chonley, o papel da escola é levar os alunos a ultrapassar as formas de produção oral cotidianas para os confrontar com outras formas mais institucionais, mediadas parcialmente reguladas por restrições exteriores. Espero que este vídeo venha ajudar a elucidar algumas questões sobre gêneros orais e que seja de ajuda no planejamento das próximas atividades. Um bom dia a todos.